Será que você é uma pessoa inteligente emocionalmente? Quer entender mais sobre isso e descobrir? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é a inteligência emocional, qual é o benefício que ela traz para a nossa vida e eu vou te falar 5 sinais que revelam que você precisa desenvolver a inteligência emocional. Então já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo e me assiste até o final. Bom, vamos entender o que é essa inteligência emocional, que é a capacidade de você reconhecer e lidar com os seus sentimentos pessoais e também saber responder ao sentimento das pessoas. Ou seja, tem tudo a ver com a maneira que você reage às situações do seu cotidiano. Então, não tem como a gente pensar em inteligência emocional e excluir as suas relações, porque se você tem inteligência emocional, logo isso vai aparecer de forma positiva nos seus relacionamentos. E uma pessoa que tem uma inteligência emocional rebaixada, é possível ver a dificuldade dela nos relacionamentos, de lidar com algumas decisões, com alguns problemas do dia a dia. Então isso também vai ficar bem evidente. Então eu vou te perguntar, você se considera uma pessoa inteligente emocionalmente? Para a gente responder essa pergunta, é importante você avaliar não só aquilo que você sente, mas principalmente como você reage ao que você sente, ou seja, os seus comportamentos. Isso vai te ajudar a responder essa pergunta sobre a sua inteligência emocional. É claro, gente, que é importante destacar aqui que mesmo que uma pessoa saiba lidar com as situações do dia a dia, saiba responder de forma assertiva, e aí a gente pode entender que essa pessoa tem uma inteligência emocional, nada deixa uma pessoa imune de comportamentos ou reações mais impulsivas diante de uma forte emoção, diante de uma situação que realmente seja extrema para essa pessoa. Existem algumas pessoas que esse padrão de comportamento acontece sempre, tá? Já em outras, não é um comportamento predominante, reagir de forma impulsiva, por exemplo. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha inteligência emocional, mas alguém que exerça essa inteligência emocional, ela vai ter uma maior facilidade, de lidar com as coisas que ela vivencia, de responder às situações de forma mais assertiva, de acordo com o que ela sente, de acordo também com o que o outro sente, sem trazer consequências ali importantes a partir da sua reação. Então é importante a gente perceber o nosso comportamento. A gente consegue observar, muito claramente o comportamento das pessoas. E aí é nessa hora que a gente começa a entender se alguém teve uma atitude impulsiva, que não mostrou uma inteligência emocional para lidar com aquilo que ela estava passando, para responder a alguma situação, ou é alguém que tem dificuldade de incluir um tempo antes da ação, vai logo agindo, sem refletir, sem pensar sobre aquilo, sem trazer razão para os momentos ali que ela passa e acaba que a emoção prevalece sem ela fazer uma reflexão, equilibrando nessa razão e a emoção. Então, tudo isso vai revelar e vai mostrar como é a sua relação com os seus sentimentos, com as suas emoções. Isso vai revelar a sua inteligência emocional ou a falta dela. Então, vai colocando aqui nos comentários se você se considera uma pessoa inteligente emocionalmente ou se você percebe que em algumas coisas, algumas áreas da sua vida, você consegue exercer essa inteligência emocional, já para outras áreas você tem maior dificuldade. Às vezes é possível de perceber. Por exemplo, alguém que exerce uma inteligência emocional no seu ambiente de trabalho, então consegue lidar com o estresse, com os desafios daquele ambiente, mas nas suas relações interpessoais ou nas suas relações familiares podem ter muita dificuldade. É claro que a inteligência emocional ela vai nos ajudar a dar uma resposta em todas as áreas da nossa vida, mas é importante você perceber se existe alguma área que você tem mais dificuldade. Então, se você percebe uma dificuldade maior de lidar com os conflitos familiares, aonde que você deve investir mais cuidado?
cuidado, sabe? Para aprender mais a lidar nessa área de fragilidade. E aí é importante mesmo que você perceba se tem alguma situação ou alguma circunstância da vida que te parece mais difícil. São vários os benefícios de alguém que tem uma inteligência emocional. Então isso ajuda a pessoa a tomar decisões de forma mais segura. Então você consegue identificar as suas emoções, seus sentimentos, avaliar se esse é o tempo de tomar a decisão, avaliar também qual decisão tomar. É importante saber qual decisão tomar, é claro, mas discernir o tempo de você fazer isso também é super importante. Então a inteligência emocional nos ajuda a tomar decisões de forma mais segura, coerente com a gente, de acordo com o que nós queremos para a nossa vida, de acordo com o seu projeto de vida. Então isso traz um benefício bastante importante. Outra coisa também que a inteligência emocional traz de benefício é você poder resolver problemas simples, problemas complexos. Então você não vai ser aquela pessoa totalmente rígida na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, aquela pessoa que não consegue lidar quando as coisas saem do plano. A inteligência emocional vai te dar condição de você ser mais resiliente naquilo que você passa, naquilo que fugiu do seu plano, vai te dar muito mais manejo para lidar com as coisas que saem do seu controle. Então, a inteligência emocional, ela nos ajuda a lidar com a vida. Porque a vida é isso, a gente não consegue controlar todas as coisas, nem tudo sai de acordo com o nosso plano. Existem muitas variáveis que podem interferir naquilo que a gente estava se dedicando. E a inteligência emocional, ela traz essa habilidade, tá? É como se você tivesse um jogo de cintura ali emocional para responder às situações do seu dia a dia. Então, se você aí já está compreendendo o que é inteligência emocional e os benefícios, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que vai se interessar por esse assunto. E agora eu vou te falar os 5 sinais que revelam que você precisa desenvolver um pouco mais da sua inteligência emocional. Ou você pode concluir aí que esses sinais, na verdade, apontam para alguém que não pensa sobre inteligência emocional, não busca desenvolver essa área na sua vida. Então, talvez você se identifique ou você identifique alguém nesses sinais que eu vou te falar. O primeiro sinal que eu vou destacar aqui é não saber reconhecer as emoções e os sentimentos. Eu vou explicar um pouco melhor. É super importante você saber identificar aquilo que você está sentindo. E a partir dessa identificação, você vai nomear. Então, fazer esse movimento de autopercepção, de você se observar diante das situações, é o básico para ter uma inteligência emocional. É quando você está lá no seu dia a dia e você não se sente muito bem e você para observar que emoção é essa. Você para observar se é tristeza, se você está com vergonha, se você está com raiva, e aí você começa a analisar essas emoções, analisar os seus sentimentos, e pode ser que até você consiga também identificar o porquê que você está se sentindo assim, qual foi a situação, qual foi o gatilho, tá? Que fez com que você ficasse exposto a esse sentimento. Então, identificar é super importante para você saber lidar, até porque a gente lida muito melhor com aquilo que a gente sabe que a gente está lidando. Então, vai ser super importante você saber qual é o sentimento para você conseguir lidar e oferecer uma resposta positiva a essa emoção. A segunda coisa que revela que a sua inteligência emocional ela está, digamos que, rebaixada é a sua rigidez no modo de pensar e na maneira de lidar com as pessoas. Eu comentei isso um pouco aqui no começo do vídeo. Sabe aquela pessoa super rígida? Tudo tem que ser do jeito que ela quer, não pode fugir do plano, tem que ser do jeito dela. Ela não está aberta a entender a perspectiva do outro, ela não consegue se abrir para muitas possibilidades. Tudo é rígido, tudo é muito engessado. Então, isso acaba trazendo conflitos para os relacionamentos. Porque, de certa forma, a gente precisa ser flexível. Não estamos falando aqui de você ser maleável naquilo que é inegociável para você.
Então, olha, você tem um conjunto de crenças, valores, convicção que podem ser inegociáveis para você e tá tudo certo. Mas a rigidez que eu estou dizendo aqui é alguém que é completamente inflexível, não consegue se abrir para entender a perspectiva do outro. Fica rígido, tem aquele conceito de que a minha verdade é a verdade. Então isso revela que essa pessoa precisa desenvolver uma inteligência emocional para responder às suas relações de forma mais positiva. E o terceiro sinal é o comportamento da impulsividade. A impulsividade revela bastante que essa inteligência emocional ela está rebaixada. E Júlia, é possível aprender a controlar essa impulsividade? Claro que é possível aprender. Essa impulsividade ela pode aparecer no seu modo de agir nas suas finanças, por exemplo. As pessoas que têm muita impulsividade com compras, você pode agir por impulso também nas suas reações, tá? Então, se você entendeu uma situação ali, na hora você interpretou de um jeito, você já reage e às vezes você pode ter até entendido errado, interpretado errado, mas na verdade você já agiu por impulso, agiu de forma precipitada e isso pode gerar uma série de consequências para você. Então a impulsividade, ela aparece desde a maneira que você lida com você mesmo, na sua forma de administrar o seu tempo, administrar o seu dinheiro e também de conduzir as suas relações. Então aquela pessoa que fala de forma precipitada, a impulsividade que aparece para iniciar um relacionamento, para romper um relacionamento, tudo isso revela algo importante sobre a sua inteligência emocional. Então, se você sente que a impulsividade tem atrapalhado a sua vida, liga um sinal de alerta, reveja esse comportamento que você vai encontrar benefícios se você aprender a lidar com a impulsividade. E o quarto sinal que eu listei aqui é alguém que nega as suas emoções. Como assim? Sabe aquela pessoa que não aceita o que está sentindo? É alguém que fica negando, rejeitando, não quer reconhecer que está triste por causa daquilo, que sentiu vergonha, que está com raiva. É alguém que foge das emoções que eu não vou chamar de emoções ruins, mas eu vou chamar de emoções desagradáveis, porque a tristeza, a raiva, elas não são emoções ruins, é da ordem do humano, tá, gente? É da natureza humana sentir isso. Agora, é alguém que nega sentir isso, que nega estar triste. Essa pessoa também é importante que ela reveja ali a sua inteligência emocional. Lembra que o primeiro sinal foi sobre reconhecer? Nesse tópico do quarto sinal, às vezes a pessoa reconhece o que ela está sentindo, né, no sentido de identificar o que ela está sentindo, mas ela não reconhece no sentido de aceitar. Ela nega o tempo todo. Então você vai conversar com aquela pessoa, você fala: oi fulano, por que você tá assim? Pode se abrir comigo, vamos conversar um pouco. Você tá chateado? Então, ó, o semblante da pessoa está assim, na cara que ela não tá bem, de que ela ficou triste com aquilo, mas ela resiste, ela nega, ela fica: não, tá tudo bem, não foi nada não, não foi nada. E ela fica nesse não foi nada, ó, há muito tempo. Fechando ali as possibilidades de diálogo para rever aquela situação, ela vai fechando, ela vai bloqueando as possibilidades de solucionar aquele mal-estar por causa da negação. Então, isso também é super importante de rever para alguém que quer realmente desenvolver uma inteligência emocional. E o quinto sinal é alguém que evita enfrentar situações de desconforto. Então, por exemplo, tem um desafio ali para você de falar em público. Então, é uma situação profissional e aí você é chamado para resolver uma questão e você precisa falar em uma reunião, por exemplo. Você evita, você foge o tempo todo de situações que são desconfortáveis, que fogem da sua zona de conforto. E aí você vai e sabota, você não vai, foge daquela situação, arruma uma desculpa. Então, assim, pessoas que fogem de lidar com desafios, mesmo que sejam desafios que te deixam ali desconfortável, é alguém que pode, né, investir mais nessa inteligência emocional. Diante da vida, a gente vai ficar exposto mesmo a inúmeras situações desconfortáveis, desafiadoras. Não estou falando aqui de situações desconfortáveis que são desrespeitosas com você, são violadoras, não estou falando de situações assim. Eu estou falando de desafios construtivos, tá? Que te levam
para o crescimento, mas você foge desse crescimento porque você não quer sair daquilo que você já conhece, você só fica ali na sua zona de segurança, tá bom? Então é sobre isso que eu tô destacando aqui, essa dificuldade de lidar com o desconforto. E agora eu vou te falar aqui um sexto sinal bônus que eu quero entregar nesse vídeo, que é sobre a dificuldade de lidar com frustração. Esse é super importante, tá? Então olha só, se você percebe uma dificuldade de lidar com frustração, algo fugiu do seu plano, não aconteceu como você gostaria, você ficou frustrado com aquilo porque você se dedicou e mesmo assim não foi suficiente para alcançar o que você queria, além de revelar que você precisa investir mais na sua resiliência, a inteligência emocional anda junto. Porque realmente, quando a gente é inteligente emocionalmente, a gente tem condição de responder à frustração de forma mais assertiva. Júlia, significa que se eu tiver inteligência emocional eu não vou me frustrar? Definitivamente não. A frustração está para todos, tá? Não tem como a gente evitar completamente de se frustrar. Durante a vida, a gente vai criar expectativa de algo, a gente vai se frustrar diante de alguma coisa. Então, tudo isso é normal, é compreensível, é natural. Mas a maneira que você reage à frustração é que vai sinalizar a sua inteligência emocional. Então, se você é alguém que age de forma imatura, sabe, desiste ali das coisas facilmente, já quer chutar o balde da situação, fica irritado, começa a punir as pessoas à sua volta, porque você ficou frustrado com uma coisa sua, e aí já atrapalha um monte de área da sua vida, porque uma coisa que você queria não aconteceu daquele jeito. Então isso revela, sim, uma dificuldade de lidar com suas emoções, com aquilo que você passa, por isso a inteligência emocional seria um ótimo caminho para você investir e aprender a lidar e reagir com as coisas que acontecem na sua vida. Bom, então ficamos por aqui, esse foi mais um vídeo aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.